Segunda Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, Velho Testamento, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, todos acharam? A partir do versículo 1, que diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, que é em Gede. Versículo 3. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Amém? Se eu posso abençoar essa palavra aos nossos corações. Irmãos, por alguns dias eu vim meditando nessa palavra, e essa palavra fala muito sobre livramento, sobre estar firme no Senhor. E a gente acabou de louvar agora, e eu estava meditando para ficarmos firmes no Senhor, firmes na fé. Josafá foi surpreendido por uma batalha que ele não estava esperando. Ele falou: Josafá, o pessoal está vindo aí. Muita gente, muitos soldados para guerrear contra nós. Josafá foi surpreendido nesse momento, assustado, e desde então ele ficou com medo, porque o exército que estava vindo para lutar, para guerrear contra ele, era maior do que os homens que ele tinha. Ele foi surpreendido, atemorizado, sem esperar. Irmãos, nas nossas vidas, tem algum momento que a gente fica com medo. Temos medo, ficamos angustiados, às vezes em algumas situações nos pega despercebido, e a gente fica com medo. É pecado sentir medo? Não. Pecado, o medo se torna pecado quando a gente deixa se dominar por esse medo, e esse medo nos afasta do Senhor Jesus Cristo. Aí se torna pecado. Mas medo é uma coisa natural. Todos nós temos medo. Somos carnes, seres humanos. Temos medo. E às vezes medo é inevitável. E a relação de Josafá, a primeira coisa que veio na cabeça dele, ficou com medo da situação que estava vivendo. Vinha um grande exército, eram muitos homens, e foi natural. Ele estava lá no seu cantinho e chegou: olha, vem é muitos soldados, é muitos cavaleiros, é muito isso. E ele foi atemorizado, ficou com medo da situação. Mas sabe, a gente vai lendo, distorcer dessa história,
e a gente vê qual foi as atitudes que ele teve. O que foi que Josafá fez quando ele soube dessa notícia? Primeiro, ele teve medo. Mas ele não ficou estancado nesse medo que ele teve. Ele recorreu. E foram 3 coisas que eu vi aqui nesse texto ao que ele recorreu. 3 tópicos, não sei. 3 atitudes ele tomou. A primeira atitude de Josafá, que eu tenho como a mais correta, foi orar. A primeira atitude, quando ele teve medo, quando ele ficou amedrontado, ele correu nos pés do Senhor e foi orar. Ele enfrentou de maneira exemplar esse medo que ele teve. Ele teve medo, ficou assustado e automaticamente foi orar ao Senhor. Você que está aqui nessa noite, eu não sei se você tem algum medo na sua vida. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Se é um medo, se é uma angústia, se é uma preocupação. Mas a primeira atitude que eu vejo aqui, como exemplo, é para nós orarmos, buscar ao Senhor. A primeira atitude que eu devo ter é orar ao Senhor. Foi o que Josafá fez. Ele viu o grande exército que estava vindo contra ele, e a primeira coisa que ele fez foi orar. E ele reuniu o povo para orar junto com ele. Reuniu as pessoas que estavam ali ao seu redor. Chamou o povo e disse: olha, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos jejuar ao Senhor. O exército que está vindo é grande, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Orar. Depois ele confessou ser incapaz. Lá no decorrer do texto, se você for ler na sua casa depois, que o texto é muito grande, ele recorreu ao Senhor e confessou ao Senhor: Deus, eu sou incapaz, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode vencer essa batalha. Essa batalha não é minha. Depois, ele obedeceu à voz do Espírito Santo que falou com ele: olha, vai, essa batalha não vai ser sua, pode ir tranquilo, a luta vai ser minha, a guerra vai ser eu que vai guerrear. Isso foi o Senhor falando para ele. Sabe, Josafá não ficou atemorizado, ele não ficou estancado no medo que ele teve. Ele foi para frente. Ele foi orar ao Senhor. Ele creu e confiou inteiramente na palavra do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Ele confiou, ele foi para frente. Isso foi a primeira atitude que ele teve. Depois, continuou orando ao Senhor. A gente encontra algumas verdades aqui que expressam a confiança no Senhor que ele teve. A oração que Josafá fez ao Senhor, ele se abriu para o Senhor, falou: Deus, eu não posso, eu tenho medo, eu sou incapaz. Ele se abriu para o Senhor. Ele disse ao Senhor as falhas que ele tinha, ele disse o medo, ele falou que não podia sozinho. Ele se abriu para o Senhor. A situação do temor que Josafá estava sentindo naquele momento fez ele se achegar a Deus, fez ele chegar perto mais do Senhor, fez ele ter comunhão com o Senhor. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente vive tão distante do Senhor. Em alguns momentos, em alguns dias a gente está tão distante, e é preciso que a gente tenha algum medo em nossas vidas. É preciso que a gente seja impactado com alguma notícia para ficar com medo, para lembrar do Senhor. Quando a gente é impactado com alguma notícia, a gente tem algumas posições a tomar, ou algumas coisas a fazer. Ou eu fico parado com medo, ou eu vou fazer o que Josafá fez: buscar ao Senhor. E esse temor foi bom para Josafá, porque depois desse temor que ele teve, ele ficou mais íntimo com o Senhor. Ele foi orar, ele foi buscar, ele reuniu o povo para orar junto com ele. Ele foi para a casa do Senhor, ele jejuou junto com o povo. Sabe, esse medo que Josafá teve impactou as pessoas ao seu redor. Ele reuniu o povo e foi orar ao Senhor. Ele sabia que Deus tinha poder para ganhar aquela batalha. Tanto é que ele confiou ao Senhor. Ele dedicou as suas forças ao Senhor. E aquelas pessoas ao redor foram impactadas com essa situação. Ele sabia que sem o Senhor jamais alcançaria a vitória. Ele sabia que as promessas de Deus jamais falhariam. O Espírito Santo falou: olha, pode ir, tranquilo. O texto fala que ele usou até uma pessoa no meio das pessoas que estavam ali para falar: olha, pode ir tranquilo. Essa luta, essa batalha é minha. Lá no versículo 17 fala isso. Ele sabia que a presença do Senhor estava naquele lugar. Ele sabia que a presença do Senhor estava naquele local, conduzindo todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, nessa noite,
Deus tem conduzido as nossas vidas. Deus tem cuidado de nós. Os tempos não são fáceis. As lutas não são fáceis. É claro isso. Mas o Senhor falou, olha, pode ir tranquilo. É eu que guerreio contra vocês. A Bíblia fala que a Deus nunca dá um fardo que a gente não possa carregar. Então a minha posição no Senhor é descansar no Senhor. É orar. É ter a atitude de não ficar parado. E sim a luta. Eu vou lutar junto com o Senhor, sabendo que a vitória já é garantida pelo Senhor Jesus. Sabe, irmãos? Não fica parado. Não fica angustiado com as situações que nós estamos vivendo. Não fica olhando para o que está vivendo ou o que está passando. Não. Ora ao Senhor. Entrega ao Senhor. Faz como Josafá fez. Ah, não consegue tudo sozinho, não. Reúne o povo. Olha, ora junto comigo. Olha, busca junto comigo. Tá difícil, tá, mas nós vamos vencer pelo poder de Jesus Cristo. Jesus já venceu por nós lá na cruz do Calvário. A Bíblia fala que Deus levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas tribulações. Então a minha posição é não ficar estancado no medo, esse que Cristo já levou por mim. Sabe? Vai em frente. Luta. Entrega ao Senhor. E uma outra atitude que eu vi nesse texto foi a atitude de louvar ao Senhor. De entregar ao Senhor com louvor. Josafá aconselhou o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Está lá no versículo 21, a gente não leu. Irmãos, mais uma vez aqui, olha o tamanho da fé que Josafá teve. No meio daquela batalha, Deus falou para eles: olha, levanta amanhã cedo e vai à luta. Vai para a batalha. Eu vou junto com vocês. A atitude foi, em vez de todo mundo se vestir para guerrear, teve as pessoas escolhidas para louvar ao Senhor. E essas pessoas não foram para louvar ao Senhor depois da vitória, não. A Bíblia fala, relata, depois você pode ler na sua casa, que foram homens escolhidos para ir cantando na frente das pessoas que iam guerrear. Eu fico olhando para esse texto e pensei, como é que pode? Pessoas ir louvando a Deus e glorificando a Deus sem ter vencido a batalha. Isso é uma atitude de fé. E lá no versículo 22 fala que as medidas que os cantores começaram a cantar, começaram a louvar a Deus em frente ao batalhão, eles viram o milagre acontecer. Tendo eles começado a cantar, a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas com os filhos de Amon e Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ou seja, eles começaram a brigar uns com os outros. Você entendeu agora? Aqueles homens foram na frente da batalha, na frente das pessoas que iam guerrear, do exército de Josafá, já foram louvando a Deus e dizendo: olha, graças ao Senhor, rendemos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, eles sabiam que o Senhor Jesus estava no controle. Eles sabiam que Deus já estava conduzindo todas as coisas e estava rendendo graças. Olha, rendemos graças ao Senhor, porque essa batalha já está vencida. Você crê nessa noite? Sabe, olha, vamos render graças ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, porque a batalha já está vencida. Se a gente fosse apegar às coisas desse mundo, às forças carnais, a gente não consegue. Mas se a gente descansar no Senhor e entregar ao Senhor, através do louvor, através da oração, qualquer circunstância da nossa vida está exatamente exterminada pelo Senhor. Às vezes não é na hora que você louva, às vezes não é na hora que você ora, às vezes não é na hora que você se ajoelha, às vezes vem depois. Mas sabe, a palavra de Deus fala que sem luta não tem vitória. Então vamos guerrear, vamos ir à luta, orar, cantar ao Senhor e render graças ao Senhor. Através do louvor e de uma vida de louvor, nós podemos alcançar vidas, nós podemos alcançar milagres, nós podemos alcançar curas, nós podemos alcançar um amanhã melhor. Sabe, depende de cada um de nós, depende de você, depende de mim. Louvar e render graças ao Senhor, mesmo sem ver nada acontecer, isso é fé. Isso é ter fé em Deus. Foi o que esses homens tiveram no passado. Eles renderam graças ao Senhor, eles foram à luta, oraram,
jejuaram, cantaram louvores a Deus, sem a vitória ter ganhado ainda, sem ter ganhado a batalha ainda. Eles já eram vitoriosos por Cristo, vitoriosos por Deus. Deus falou para eles, ó, vai para a batalha, porque eu já venci. Eles creram no Senhor. Eles creram na palavra do Espírito Santo que tocou naquele momento. E foram à luta. Eles não pararam. Ele nos prometeu que todas as coisas, lá em Romanos 8 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A vida cristã, quando a gente aceita Cristo como Salvador, quando a gente deleita a nossa vida a Ele, Ele não entrega um buquê de rosas. Olha aqui, meu filho, agora vamos caminhar comigo. Não. Ele fala, olha, toma a tua cruz, segue-me. Irmãos, a cruz às vezes é árdua. As nossas vidas às vezes é árdua mesmo. Às vezes tem choro, às vezes tem angústia, às vezes tem dificuldade, às vezes tem medo. Às vezes tem. Cristo passou. Cristo suportou as dores. Você já pensou o quanto de espancamento que Cristo levou? Você já teve noção de quantas vezes Cristo chorou por nós, indo para o Calvário, indo ser morto por nós? Sabe, Ele levou nossos medos, nossas culpas, nossos transtornos mentais, Ele levou as nossas culpas, aos nossos medos, as nossas iniquidades. Cristo carregou. Quando a nossa confiança é depositada em Deus, Ele nos leva ao caminho da vitória. E essa confiança deve ser permanente em todas as circunstâncias. Sabe que circunstância? Quando está tudo bom, nós damos graças a Deus. Mas quando está tudo ruim, nós também temos que dar graças a Deus por todas as coisas. Porque a gente acabou de ler em Romanos, tudo coopera para o bem. Quando eu aceito Cristo como Salvador da minha vida, eu entrego a minha vida nas mãos dele. Então tudo que vai acontecer a partir desse momento até a volta dele vai ser para a glória do Senhor. É difícil de entender isso, às vezes é complicado de entender. E se eu passar por uma luta hoje, se eu perder um ente querido, se eu tiver numa situação de desespero, de doença, é tudo para a glória de Deus. É tudo para o meu bem, é tudo para o meu aprendizado, sabe? Josafá aprendeu com seu medo. Ele não desanimou, ele lutou. Tudo que nós passamos é para o nosso crescimento espiritual e para a glória de Deus. Ele ainda é o mesmo. Lá em 2 Crônicas, a gente acabou de ler, a gente não leu, quer dizer, lá no versículo 20. Acreditemos sempre, porque nele não há sombra, nem variação. Crede no Senhor vosso Deus e estarás seguro. Somente isso que Cristo quer de nós. Que a gente confie nele, espere nele e deixe ele guerrear por nós. Se quisermos ser vitoriosos, jamais deveremos recorrer a forças humanas, a nossas próprias forças, aos nossos próprios braços. Se a gente recorrer a forças humanas, a poderes desse mundo, a coisas desse mundo, a vitória não é certa. Às vezes pode dar certo, mas sem Deus. Mas quando eu entrego as minhas lutas, os meus medos nas mãos do Senhor, eu sei que a vitória é garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Entrega a tua vida, entrega teus medos na mão do Senhor. Entrega tudo a Ele. É isso que Ele quer de cada um de nós, cristãos. Quando eu sou cristão, eu entendo isso. Eu preciso entender isso. Que tudo que eu passo na minha vida, no meu caminhar com Cristo Jesus, faz parte do processo cristão. Na minha luta, na minha vida eu vou ter lutas, na minha vida eu vou ter medo, na minha vida eu vou ter angústias, mas também na minha vida eu vou ter vitória. Tudo que nós passamos nessa vida, meus queridos irmãos, é passageiro. Pode vir peste, pode vir pandemia, pode vir angústias, tribulações, mas tudo um dia, nós sabemos disso, vai ficar aqui. Tudo isso que nós estamos passando nesse exato momento vai ficar aqui. Tudo é passageiro. Apenas uma coisa que é eterna: nossa salvação. Cristo Jesus é eterno. Nós possamos apegar nisso. Nós só precisamos ter certeza e orar. Você só precisa ter certeza que está no caminho certo. Você só precisa ter certeza que está orando, que está jejuando, que está dando glórias a Deus. Você só precisa ter certeza que está reivindicando as promessas que Deus prometeu a você. Nós só precisamos ter certeza que está nos caminhos certos.
o caminho da salvação, o caminho de Deus. Nós só precisamos ter certeza que estamos fazendo e buscando as coisas certas ao lugar certo. Nós precisamos ter certeza que estamos na orientação e debaixo dos cuidados do Senhor. E assim, quando a gente tem essas certezas em nossas vidas, Deus vai removendo os obstáculos que nós vamos encontrando no decorrer do nosso caminho até Cristo Jesus voltar. Meus queridos, continue crendo no Senhor Jesus. Continue descansando no Senhor. Não haverá outra fonte de socorro para um cristão. Não há fonte, não há outro lugar, não há outro meio para nós nos socorrermos, a não ser nos braços do Senhor, a não ser na casa do Pai, a não ser nos cuidados do Senhor. Descanse no Senhor, e assim nós vamos avançando rumo à glória eterna, rumo aos céus. Amém? Deus possa abençoar em nome de Jesus.